Fala rapaziada, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Sou o Vinícius Penido. Falo mais uma vez aqui de um boss, num fim de tarde aqui no Rio de Janeiro, um dia nublado. Mas o vídeo de hoje é para trocar uma ideia com vocês do que eu aprendi com os gurus, entre aspas, né, do marketing digital. E como eu fiz para sair da invisibilidade de ser só mais um comprador de curso, uma pessoa que se destacou e de fato construiu alguma coisa relevante a partir do próprio conhecimento da internet, mesmo sendo novo, tá? Então, esse vídeo aqui não é um vídeo sobre marketing digital e nem um vídeo sobre mercado financeiro, como geralmente a gente fala aqui, né? De mercado financeiro ou de vida pessoal. É sim um vídeo sobre reflexões e como eu me destaquei e o que eu fiz, quais foram os pontos em comum, porque isso se adequa para toda e qualquer área, para toda e qualquer pessoa, e eu acho que isso pode ser válido para você. Se você não é inscrito aqui no canal, vai e se inscreve. Deixa de ser vagabundo, porque a maior parte das pessoas que consomem conteúdo não se inscreve, então se inscreve aí. Eu já perdi 2 contas de Instagram e agora estou focando no conteúdo do YouTube, porque aqui tem muito mais gente inteligente que está focada em consumir um conteúdo e não ficar só fuxicando a vida dos outros e vivendo a vida dos outros, beleza? Então, vamos pro conteúdo. Essa foto aí do vídeo, essa thumb, é uma foto minha com o Tio Uli e o Wendel Carvalho, né? Eu fui aluno dos dois, inclusive eu trabalhei com o Tio Uli na época. Eu vou começar contando a história de como eu fiz para trabalhar com ele na época, para vocês entenderem como funcionou para mim e como eu fiz para me destacar e não ser só mais um aluno na invisibilidade, digamos assim. Primeiro, que eu tinha um grande diferencial, que era a minha idade. Quando eu me tornei aluno dele, eu tinha ali meus 16, 17 anos, e eu falei assim, cara, eu tô aprendendo sobre mercado financeiro, eu já estudava muito antes mesmo de entrar, eu já sabia muita coisa. Então eu pensei o seguinte, cara, já que eu tô estudando sobre mercado financeiro, eu tô tendo acesso a uma pessoa que sabe mais de mercado financeiro do que eu vou fazer de tudo para aprender o máximo possível e não só para sugar o máximo de conhecimento dessa pessoa, né? Que é geralmente o pensamento que as pessoas têm, né? Ah, como eu faço para aprender o máximo possível? Não, eu queria saber como eu poderia agregar valor para ele de alguma forma. Na época eu não tinha tanta clareza disso, mas hoje eu consigo perceber que eu fiz isso até de forma inconsciente. E daí, nessa época, eu me destaquei entre os alunos dele, a gente fez algumas lives juntos e ele me chamou para trabalhar com ele. E se eu não me engano foi tipo assim 1 ano e meio, 2 anos que a gente trabalhou junto. E eu só saí de lá mesmo porque eu comecei a desenvolver meus próprios projetos e as coisas aconteceram de uma forma naturalmente mesmo para que eu conseguisse focar nos meus projetos e daí já era inviável para os dois lados eu continuar. E foi ali que eu criei uma casca do que era uma estrutura empresarial e acima de qualquer coisa, o que era você lidar com pessoas. E ali foi uma espécie de estágio / faculdade / muita coisa para mim, porque de tempos em tempos eu recebi alguns testes, algumas provações, eu diria, onde me colocavam numa cilada de propósito, não era de maldade não, era de propósito justamente para eu demonstrar se eu sabia o que eu estava falando ou se eu estava só repetindo. E foi trabalhando no projeto do Tio Uli na época, que inclusive eu tive a oportunidade de conhecer o Wendel, que eu também era aluno, depois tive outras oportunidades de ter contato com ele e com outras pessoas grandes do mercado digital. E o grande insight desse vídeo não é sobre networking, não é sobre mercado digital, é sobre um autoconhecimento que isso te gera. Porque geralmente a internet cria um abismo entre você e o influenciador, onde você acha que você é uma pessoa muito inferior e que aquela pessoa tem um conhecimento tão vasto, o que pode ser verdade, tem um conhecimento tão vasto naquela área que é inacessível para você e que você é como se fosse uma pessoa ignorante por completo. Só que isso não é verdade. Isso não é verdade para nenhuma área da vida. Você pode pegar o Neymar, cara, o Neymar com certeza, ele é um cara extraordinário no futebol, mas ele é uma pessoa com tantos problemas e tantos vícios e com tantos problemas de cabeça quanto talvez você tenha. Talvez ele seja mais resiliente, mais inteligente do que você, senão ele não tinha chegado tão longe. Mas o que eu quero dizer é, quando você coloca as pessoas num pedestal, você está perdendo a coisa mais importante de todas, que é você mesmo, porque você está se diminuindo e quando você mesmo numa posição inalcançável, ou seja, você não consegue alcançar a posição daquela pessoa. Então, eu acho que o grande aprendizado e a grande vantagem de eu ter tido contato com essas pessoas bem-sucedidas tão cedo foi entender que o que diferenciava elas de mim foram algumas decisões e alguns riscos que elas tomaram de forma inteligente. E se eu tivesse capacidade e estômago para tomar esses riscos, a minha vida também mudaria. Então, essa mudança de ambiente serviu para isso. Então, eu parei de isolar tanto a minha vida da vida de um milionário, digamos assim, e comecei a perceber que o que mudavam era só algumas visões, alguns riscos que eles tomaram e pronto, acabou. E o mercado digital, ele é muito sobre isso, né? Eu vou fazer uma analogia aqui com a série do Ayrton Senna, não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir, mas tem um episódio ali no começo, onde ele vai progredindo, né, na carreira dele. Primeiro ele vai na Fórmula alguma coisa, né, que é como se fosse uma série B da Fórmula 1, e depois ele passa e ele começa a correr pela Toleman, que é uma equipe de corrida merda, como se você fosse virar um jogador de futebol da Série A e você vai jogar no Mirassol. E ao invés de você se contentar por estar jogando na Série A no Mirassol, você sempre está buscando jogar
no Palmeiras, no Botafogo, no Flamengo, nos times que mais brigam por título. E, de certa forma, eu sempre fui assim. Por mais que eu trabalhasse em outros projetos e tivesse vivenciado lançamentos grandes, essas coisas grandes dentro do mercado, eu sempre sabia que a única coisa que importaria de fato na minha biografia seria quando eu usasse aquilo para construir algo maior ainda na minha própria empresa, sacou? Então, eu percebi que eu tinha que almejar voos maiores e eu tinha que ter essa mentalidade de construir algo grande e não só ficar assistindo, sacou? Eu acho que esse é o grande problema da internet. Você se acostuma a viver a vida dos outros. Você se acostuma a vivenciar as conquistas dos outros. Você fica feliz porque fulaninho comprou uma casa, porque fulaninha comprou um carro. Meu irmão, isso não vai pagar as suas contas. O que vai pagar as suas contas é o teu trabalho. E você tem que ficar feliz com as tuas conquistas. Óbvio, as pessoas que conquistam são merecedoras sim. Mas às vezes você não sabe. Eu não tô falando que é o caso dessas pessoas, porque essas pessoas que eu conheci, elas obviamente têm os defeitos e problemas dela, mas sempre foram pessoas éticas e que sempre foram muito boas comigo, de verdade mesmo. Mas eu também conheci muitas pessoas sujas na internet. E obviamente eu não vou citar nomes aqui, mas tiveram pessoas que seguiram caminhos errados, que começaram a dar golpe nas pessoas, a rodar produto black, a falar de Deus para vender curso. E essas pessoas, elas se perdem pelo caminho e elas mostram a verdadeira vontade delas, que é ser maior do que Deus. É crescer tanto, que nem os princípios importam mais. A única coisa que importa é trocar os pés pelas mãos, passar a perna nos outros e botar dinheiro pra dentro e dizer que foi Deus que abençoou, sacou? Então, um grande aprendizado que eu tive conhecendo essas pessoas foi entender o que eu queria construir pra minha vida, quais princípios eu ia carregar e quais deles eram inegociáveis pra mim e que eu tinha que brilhar, eu tinha que ser minha própria estrela. E eu acho que um bom mentor, um bom professor, ele tem que criar isso em você, porque se ele te cria com a mentalidade de ser um funcionário, digamos assim, você sempre vai ficar debaixo dos braços dele, sempre vai ficar debaixo daquele guarda-chuva. Enquanto uma pessoa que quer te ver crescer, ela vai te dar porrada de vez em quando, ela vai te instigar, às vezes um lado mais... Eu não sei expressar do jeito certo, mas é como se instigar dentro de você aquela tua versão mais egoísta, mas no final das contas ela quer que tu cresça, ela quer que você se desenvolva, ela quer que você crie o seu próprio negócio, ela quer que você aplique tudo aquilo. Porque uma coisa é você trabalhar para alguém, ser prestador de serviço e dar a tua opinião. Outra coisa é tu criar o teu negócio e construir isso nas tuas costas. Isso serve até para quando tu criar o teu. Porque eu já tive experiências de ter pessoas trabalhando comigo e essas pessoas que trabalhavam comigo, eu pensava que elas estavam tanto no jogo quanto eu. Mas na verdade isso não existe. Só você, que é o chefe do teu negócio, que é a cara do teu negócio, que é o estômago do teu negócio, principalmente o coração, a alma, só você sabe o peso que tu tá carregando. Só você sabe o risco que você tá assumindo. E não adianta delegar isso pros outros e achar que tem alguém dividindo isso contigo. Isso é 100% teu. E eu acho que é natural nosso querer fugir sempre do risco e partir para a parte menos arriscada da equação. Só que o lado bom, a vida livre, ela vai andar de mãos dadas com a vida mais arriscada de todas. Então tu precisa assumir esses riscos. Não sei se ficou claro, não sei se esse vídeo ficou viajante nas ideias, mas se você entender as entrelinhas do que eu estou dizendo aqui, você vai entender o que eu aprendi com as pessoas mais bem-sucedidas que eu conheci, o que eu acredito que isso moldou na minha personalidade. E eu acho que esse foi o grande impulsionador que me permitiu crescer tão cedo. Senão eu precisaria de uma faculdade, eu precisaria de outros ambientes que não a escola para me desenvolver. E querendo ou não, eu tive a oportunidade de estar vivendo esses ambientes enquanto eu estava na escola ainda. E foi isso que me permitiu fazer essa transição aí, de parar de fazer escola e desistir de fazer faculdade de forma tranquila. Porque eu tinha muita tranquilidade e firmeza em dizer que eu já entendia como funcionava o jogo das pessoas mais bem-sucedidas. Eu banquei essa decisão de não fazer faculdade e fiz acontecer. Fechou? Deixa teu like, se inscreve no canal, deixa a tua opinião, que eu leio todos os comentários sempre. Deixa teu hate também, se você não gosta de mim. É isso aí, tamo junto. Diretamente aqui do bosque, perto do escritório aqui. É isso aí, rapaziada. Valeu, um abraço pro jacarés, pras capivaras que estão aqui atrás. Fui!